Oi, pessoal. Aqui é o resumo da primeira aula de termodinâmica, né? A aula A1. A é da unidade A, que é a unidade de sistemas termodinâmicos, e A1 em particular, a gente vai falar sobre estados e transformações. A minha primeira tentativa, e vai persistir ainda para a próxima aula, é simplesmente fazer à mão, como eu fiz aqui, e transcrever, digitalizar aqui para vocês, tá bom? Então vamos ver, né, qual vai ser o impacto aqui. É muito parecido com o quadro, né? Então, qual é o objeto inicial? É comparar o objeto, quer dizer, qual é o objeto de pesquisa de termodinâmica. Então, se você comparar com mecânica, com eletricidade, com as demais áreas que a gente vai seguindo, gravitação, etc., em geral você tem um objeto nessas áreas, né? Uma carga elétrica, um objeto, uma partícula. E em mecânica já existe a complicação da própria disciplina, né? Então, em mecânica, cada partícula possui uma posição. Essa posição tem 3 coordenadas, x, y e z, se for em 3 dimensões, né? E essa partícula está viajando em alguma direção, né? Que a gente dá as 3 direções aí, vx, vy, vz. Se a gente tiver a posição e a velocidade bem definido e souber todas as forças que atuam sobre as partículas, né? Sobre essa partícula aqui, a gente consegue resolver todo o passado e todo o futuro dessa partícula. Isso a gente aprende em mecânica, a gente faz as coisas lá, né? Em elétrica também, em qualquer canto você também usa essa aqui, só que você vai colocar força elétrica, você vai colocar força magnética, enfim, a que você preferir onde você estiver, né? Quando você estuda uma partícula é bom demais, mas ainda assim é problemático, né? Porque só essa partícula aqui você precisa definir 6 coordenadas. Então a gente não dá nem para desenhar, né? Esse espaço de 6 coordenadas aqui. Em termodinâmica ia ser um inferno, né? Porque nós temos, em geral, um gás. Quantas partículas tem ali no gás, né? É 10 ao cubo, 10 a 20, 10 a 30, né? Quantas partículas tem aqui na sala que você está, né? Então, se uma partícula você precisa definir 6 coordenadas e resolver as equações, né? Imagina na tua casa, nesse quarto que você está, que tem milhares, bilhões, muito mais, né? 10 a 30 partículas. E você vai ter que fazer cada uma dessas partículas posição, né? Posição e velocidade e resolver as equações de Newton. Só que a questão que fica é, a gente realmente precisa saber todas as posições? A gente quer saber onde é que está a partícula que está no canto, exatamente onde ela está, qual a velocidade exata dela, né? Não. Isso inclusive é inviável, nenhum computador no mundo faz isso, né? Nenhum, certo? O máximo que o computador tem hoje é de 10 mil, 100 mil partículas. Eu acho que um supercomputador está trabalhando. E 100 mil é o quê? 10 a quinta, 10 a sexta, 10 a sétima explodindo, certo? Então, você pode até pesquisar na internet, agora a gente tem esse recurso, né? Então, veja aí quantas partículas o pessoal consegue simular atualmente, né? Termodinâmica, a gente não se importa muito com isso, com a particularidade de cada partícula. Tudo que a gente faz são umas paradas médias. Então, essas partículas batem nas paredes. Em média, exercem uma pressão. Uma pressão é uma média. Eles ocupam um volume aqui, né? Um volume médio que elas estão ocupando na coisa. E a média das velocidades se reflete como se fosse uma temperatura, né? Naquele modelo cinético dos gases, por exemplo. Então, o estado termodinâmico não precisa de 3, 6n coordenadas, uma para cada partícula, não. É só 3. E essas 3 são as médias, né? São a pressão no recipiente, o volume total que aquele sistema ocupa e a temperatura que ele está. Cada sistema, ou seja, se é um gás, se é um líquido, se é um gás, se é uma gelatina, né, que eu costumo dizer, cada sistema desse possui uma equação de estado diferente. A equação de estado é uma função, tá, que relaciona essas 3 quantidades, pressão, volume e temperatura. Tá? E a gente escreve desse jeito aqui, né, uma função igual a zero, né, porque, em geral, a gente só precisa de 2, porque a terceira vai ser determinada por essas outras 2. Então, se você tiver volume e temperatura, por exemplo, você sabe a pressão de um gás ideal, por exemplo. Se você tiver se você tiver pressão e temperatura, você pode definir o volume e assim por diante. Porque está amarrada por essa equação, né? A equação de estado vale para qualquer substância. Veja que eu não estou dando a forma dela, se vai com P ao quadrado, P ao cubo, qualquer fórmula, tá? Aqui. Mas, mesmo que fosse qualquer fórmula, mesmo uma fórmula que a gente não sabe resolver, né? Você poderia fazer uma inversão aqui e escrever a pressão como função do volume e da temperatura e assim por diante. Tá? Então, na verdade, em termodinâmica não são nem 3 variáveis, são só 2. Porque 2 delas, com a equação de estado, já determina a terceira. Aí o próximo conceito é o conceito de equilíbrio termodinâmico.
Então, considere que você tem um café, você bota o café em cima da mesa, ele tem uma certa temperatura, ele está quentinho, e você espera. Ele vai diminuir a temperatura até uma temperatura ambiente, vou dizer assim, né? Então, se você fosse construir o gráfico disso ao longo do tempo, a temperatura está aqui no T0, que é que você fez o café, ela vai diminuindo, diminuindo. Essa situação de diminuir não é equilíbrio. Equilíbrio, por definição, equilíbrio termodinâmico, você tem que esperar e não muda com o tempo nada. Aqui o exemplo é do café, né, da temperatura. Então, quando é que o café vai estar em equilíbrio térmico, né? Equilíbrio termodinâmico? Quando a temperatura parar de variar. E aí a pressão também vai parar de variar, o volume vai parar de crescer ou diminuir, e aí todo mundo vai ficar parado no tempo. Isso é o equilíbrio termodinâmico, né? Quando a gente faz gráfico, a gente só precisa de duas quantidades. A maioria das vezes a gente escolhe P e V, né? Você vê que os gráficos que eu fiz, todos eles P e V. Escolhi P e V, certo? A temperatura, ela é uma função das duas. A gente não consegue ver no gráfico, tá bom? Não consegue ver a temperatura no gráfico. Assim, fácil, né? A gente vai ter que aprender a ver e depende do sistema. Mas eu fiz um sistema PV. Se P e V não mudam com o tempo, então eles têm um valor fixo. Ele é um ponto aqui. A representação gráfica de um estado termodinâmico em equilíbrio, né? É um ponto, né? E aqui a observação, no diagrama PV, T é determinado pela equação de estado. Então, se eu quiser saber aqui, eu preciso saber a equação de estado para poder definir quem é a temperatura aqui, eu não estou vendo, né? O que é uma transformação? Você tem um estado, você quer passar para outro, né? Então, você tem um estado aqui com um volume e você quer passar para um outro estado com outro volume. Então, transformações é esse processo de passar. Só que em termodinâmica, tudo tem que ser feito em equilíbrio. Termodinâmica, que a gente está estudando, é termodinâmica de equilíbrio, tá? Então, é importante para a gente que as transformações sejam reversíveis. O que isso quer dizer? Significa que elas são feitas muito lentamente. Para que cada ponto dela, eu mudo a temperatura aqui desse copo de café, mas tem que ser tão próxima dessa que é como se não alterasse nada. Então, são coisas super lentas para manter sempre o equilíbrio. E o equilíbrio você pode fazer um ponto. Então, no equilíbrio você pode fazer curvas também. E aí, as transformações reversíveis, feitas assim, lentamente, é que podem ser representadas em gráficos, tá? Se fosse uma transformação irreversível, não dá. Por exemplo, eu dei uma chacoalhada nesse café. A pressão, o volume. Qual é o volume? Qual é a pressão? Não dá para definir, pô. Então, como é que tu vai desenhar no gráfico? Né? Então, não tem como. A gente só desenha o estado inicial e final. Tá? E os irreversíveis não podem ser definidos, não podem ser desenhados em gráfico. Aqui eu fiz uma transformação isobárica, para lembrar, né? Quando a pressão é fixa, então a pressão não varia, ela é isobárica. Quando o volume é fixo, então o volume não varia, ela é isocórica ou isovolumétrica, né? Ainda tem um terceiro nome, isocórica, isovolumétrica e a outra não lembro, isométrica. E aí a isotérmica, a gente tem o costume de escrever aquela hipérbole aqui, né? Mas tem que lembrar que aquela hipérbole só vale para gás ideal, né? Então, a princípio, a gente precisa da equação de estado aqui para fazer, tá? Esse gráfico aqui. Quando a gente chegar em Van der Waals, que é outro gráfico, então não vai valer. Então, lembre-se que aqui precisa da equação de estado para poder desenhar. Quais são os fenômenos de interesse para a gente relembrar rapidinho de fluidos e termodinâmica? Elasticidade e dilatação térmica. Então, como é o processo de elasticidade? Você tem uma barra com comprimento L. Se você puxar essa barra, um elástico, né, barra elástica, ela vai aumentar de um ΔL. E aí, quanto maior a força, maior é esse aumento, ΔL. Quanto maior a área, mais você tem que compensar, né? A força aqui, maior vai ser a força também. Só que quanto maior for o comprimento da barra, menor é a força. Então é mais fácil puxar um elástico longo do que um elástico curto. E isso é definido nessa formulazinha aqui. Esse Y que está aqui é o módulo de Young. É uma constante, tá? Mais uma constante da física, né? Note que esse experimento é feito sem falar em temperatura. Então é feita a temperatura fixa. E note que é como se fosse uma equação de estado, né? Onde a força está associada à pressão, o comprimento está associado ao volume, e a temperatura está aqui dentro dessa constante, porque essa constante pode depender da temperatura, né? O elástico pode ser mais duro ou mais mole, aí dependendo se está no frio ou no calor. No caso, se está uma temperatura baixa ou alta, né? E o outro fenômeno que vai aparecer para a gente de importância é a dilatação térmica, que a gente também estuda em fluidos de termodinâmica. Você tem um volume, uma temperatura T0. Se você aumenta a temperatura para T mais ΔT, eu coloquei umas fumacinhas aqui para dar a impressão de que está mais quente.
E aí o volume aumenta de V para mais ΔV, V mais ΔV. Então esse ΔV aqui ele é proporcional à variação da temperatura, né, o quanto você aumentou, mas também é proporcional ao próprio volume. Então quanto maior for a barra, mais ela cresce. E essa equação a gente usou bastante, né? A gente vê no ensino médio também. Note que não tem nenhuma menção à pressão nesse experimento, ninguém está apertando nada aqui, então a gente está supondo, na verdade, que a pressão é fixa. Mas essa constante que aparece aqui na frente pode sim depender da pressão, tá? E aí as considerações. Em geral, o que quer dizer em geral? Imagina que não é uma barra elástica, é um bloco de madeira, é um gelo aqui, é uma gelatina, tá? Então, eu estou dizendo que isso aqui é uma constante, mas pode não ser. Isso pode depender também do comprimento, pode depender também da temperatura. Aqui já depende da temperatura, né? E aqui a expansão térmica também. Imagina que não é um sólido, é um líquido. Imagina que é um gás. Então, isso aqui não é necessariamente só função da pressão. Pode ser também função do volume e da temperatura. Beleza? E para finalizar, a gente já deduziu a equação do gás ideal nessa aula número 1. Então, o gás ideal, Boyle lá em 1660 já falava da inversão de proporcionalidade. Quanto maior a pressão, menor o volume, né? Mais de um século depois, né? 1787, é que os camaradas começaram a fazer experimentos com temperatura mais bem definida. Então, quando você aumenta a temperatura, o volume também aumenta de forma linear, que aí é Charles, né? Em 1787. E aí começou a surgir essa questão, né? Eita, então existe um volume em que a temperatura dos gases é zero? Né? Então o camarada foi lá e deduziu, né? Ele não chegou nessa temperatura, né? Ele deduziu que temperatura deve ser essa. Então bota zero aqui na fórmula e calcula a temperatura. Se você fizer isso, passa o B para cá com o sinal negativo, passa o A dividindo, fica um valor negativo aqui, e aí ele lá, né, com o A e o B do experimento dele, que ele fez, ele chegou nesse valor, né? Claro que aqui está um valor moderno também, né? Então, esse valor aqui é a temperatura em que um gás teria volume zero, um gás ideal, né? E aí, se você adotar uma nova escala de temperatura, que é esse T maiúsculo, normalmente o T maiúsculo é essa escala, né? Esse T, que está em Celsius aqui, por exemplo, né? Quando eu coloquei o valor foi em Celsius, menos esse T estrela aqui, então você tem, se você adotar essa nova escala, você tem que o T minúsculo passa o menos para o lado de lá, né? Então ficou o T minúsculo é T mais T estrela. E quando você joga aqui na fórmula de Charles, né? E isso vai ficar como? O volume é AT mais B, só que o T é quem? É isso aqui, T maiúsculo menos BA. Então AT fica aqui, A com A cancela, então fica menos B mais B. Corta o B aqui, então fica uma proporcionalidade direta, né? Se você dobrar a temperatura, o volume dobra. Vê que curioso, né? E se a temperatura for zero, o volume é zero. Só que isso aqui não é qualquer escala, né? Essa aqui é a Kelvin, tá? O T minúsculo aqui pode ser qualquer escala. Pode ser Fahrenheit também, só que aí muda esse valor, né? Mas aqui, só Kelvin que tem essa propriedade, né? Então, você só pode fazer proporcionalidade usando Kelvin. E aí a conclusão, né? Que PV sobre T, aqui é PV, né? Que é constante, quando a temperatura é fixa. Mas se a temperatura variar, o volume varia junto. Então, PV sobre T é fixo, se não houver perda de gás. E se houver perda de gás, né? Fica a questão. Então surge Avogadro, um pouco depois, 1811, já não é mais tão distante, né? E ele percebe o seguinte: se dois gases diferentes compartilham a pressão, o volume e a temperatura, então possuem o mesmo número de moléculas. Vê que negócio poderoso, né? Tu tem gás de hidrogênio e tu tem gás de oxigênio, que tem peso diferente, tem tudo diferente. Mas se eles estiverem na mesma pressão, no mesmo volume e na mesma temperatura, claro que eles podem ser considerados gases ideais, né? Aqui a gente está com a discussão de gás ideal. Então eles têm o mesmo número de moléculas. Aí ele coloca aqui o número de moléculas, né? E aí cria uma constante, que é a constante dos gases, e escreve a equação do gás ideal. Uma equação importantíssima para o resto de todo o curso, beleza? Isso aqui resume a primeira aula. A gente estudou isso aí. Eu espero que tenha dado para compreender, dado para acompanhar aí esse cursinho rápido, né? Nessa revisão rápida.